Olá! Continuando então a nossa aula, bordas. Vamos falar sobre bordas. As bordas são dos itens, um item bem simples para se trabalhar com o LibreOffice. Vou abrir aqui o LibreOffice Writer, ele já está aqui na lista de documentos recentes. Vamos abrir o documento aberto anteriormente, né? Vamos pegar os documentos recentes, que é o do Tabuladores. Vou selecionar todo o documento e limpar de novo a formatação. Legal. O que nós vamos fazer agora com bordas e sombreamento, Alessandro? Muitas vezes você quer dar destaques aos seus textos. Então você pode selecionar um trecho do seu texto, ou uma palavra, não importa, e entrar aqui em Formatar. Há um item chamado borda, se eu não me engano, deixe-me localizar. Ele está dentro de parágrafos. É isso aí. Dentro de parágrafos você vai encontrar a guia borda. A guia borda, ela permite a você formatar, clicando nessa área de visualização, qual item que você quer formatar. Quando eu clico aqui do lado esquerdo, é como se eu estivesse inserindo uma borda aqui, do lado esquerdo do meu texto. Se eu der um OK, você vai ver que apenas uma linha à esquerda foi desenhada no meu parágrafo. Se eu selecionar apenas algumas palavras, Alessandro, será que isso dá certo? Vamos ver, formatar parágrafo. Vamos ver aqui se nós temos borda. Vou clicar aqui e pressionar o OK. Você vai ver que não funciona porque essas bordas são aplicadas ao parágrafo. Se eu quiser aplicar uma borda acho que somente a um texto, eu preciso entrar em Formatar, Caractere, e eu acho que tem uma guia chamada Bordas, é isso mesmo. Eu posso formatar as bordas do meu texto por aqui. Posso escolher posição de sombra, o estilo da linha dessa minha borda, qual é a largura dessa linha, então eu posso aumentar a espessura dela, definir inclusive a sua cor. E ao pressionar o botão OK, você vai ver que essa borda vai ser aplicada apenas ao texto. Quando você quer aplicar uma borda ao parágrafo inteiro, entre em Formatar Parágrafo. Quando você quer aplicar uma formatação apenas ao texto, Formatar Caractere. Se escolhermos aqui um parágrafo inteiro e pedirmos para que ele formate o meu parágrafo, e se eu escolher dentro das minhas bordas a borda completa, vamos ver aqui, olha só, existem alguns itens pré-configurados das bordas. Este aqui são todas elas. Vou dizer que é esse estilo mesmo, mas eu vou aumentar a espessura da linha, vou deixar na cor preta e vou dar um OK. Você vai ver que todo esse meu texto então vai ser aplicado com essa formatação. Essa é uma outra forma que você tem de dar destaques para o seu texto. Se você selecionar o seu texto e mudar as configurações do parágrafo, a borda acompanha o seu texto também. É ideal para dar destaques. Muito bem, bordas e sombreamento. Mas, Alessandro, e o sombreamento? O sombreamento nós já vimos anteriormente. Se eu selecionar aqui o parágrafo, em formatar parágrafo, eu tenho aqui um item chamado... eu acho que está lá em formatar fonte, não é aquilo que nós vimos anteriormente. É isso mesmo, formatar fonte, caractere. E eu posso preencher, através do item realce, a cor de fundo desse meu texto. Vou colocar esse azul bem clarinho e vou dar um OK. Aí está, a cor de fundo para o meu texto. Gozado, o Word tem um efeito chamado cor de preenchimento. Deixe-me procurá-lo. Não encontrei. Se eu esbarrar com esse item, eu passo no treinamento. Vamos dar sequência. Bom, então você percebeu que é muito fácil você fazer as bordas do seu texto. As bordas podem ser aplicadas, então, a textos ou parágrafos. Tome cuidado. Marcadores e numeração é um item bem simples. Se você vier lá no final, vamos escrever aqui uma lista. Item 1, item 2, item 3 e item 4. Os marcadores são aqueles recursos que aparecem antes de um parágrafo para dar destaque a ele. Eles estão aqui, nesse botão. Quando você clica sobre o marcador, esse marcador, na verdade por símbolos, o símbolo padrão, que é a bolinha, vai aparecer antes de cada um dos seus textos. Se você chegar até o final de um parágrafo e pressionar o Enter, esse recurso vai ser inserido também. Ao pressionar a tecla Tab, vai ser criado um subnível do seu tópico. Aqui, por exemplo, poderia ser o item 2.1. Vamos fazer então aqui de novo, item 1,
item 2, item 3 e item 4. Os marcadores, além dos marcadores padrão, se você clicar aqui na setinha de opções, vai encontrar diversos itens que podem ser alterados, setas maiores, setas, flechas, X, checks e outros marcadores vai permitir a você colocar uma infinidade de marcadores. Escolhendo o tipo como número, nós vamos falar de número já já. Você pode escolher o símbolo que está aqui em marcadores. Você pode redefinir, você pode escolher o tipo que você quer. Tipo de numeração, estrutura, imagem. Você pode escolher a imagem que você quer como marcador. Existem diversos itens. Você pode escolher uma qualquer e dar um OK. Você vai ver que ele vai fugir do padrão. Você também tem outros itens de marcadores, que são os marcadores por níveis. Quando você dá um tab no início de um parágrafo que tem um marcador, se ele não for multinível, ele vai mostrar o mesmo símbolo. E os marcadores numéricos? Item 1, item 2, item 3 e item 4. Quando você seleciona os itens de um menu e aplica a marcação numérica, vai ver que as linhas, os parágrafos serão numerados de 1 a 4. Pressionando Enter, da mesma forma, o número vai ser auto-incrementado, ele se ajusta automaticamente. E se você pressionar a tecla Tab, ele vai criar um subitem dentro do item 2, que vai ser agora o item 2.1. Mas você pode também aplicar formatações de subníveis. Se selecionarmos agora esse item aqui, ou se você quiser, para tirar o marcador é só clicar no botão, ele desmarca. Se você não quiser o marcador tradicional, você pode escolher o marcador por níveis. Outra numeração, nós vamos escolher aqui as opções 2, 3, cadê? Posição, eu acho que é estrutura de tópicos, é esse aqui. Então, eu tenho esse tipo aqui que é muito interessante. Quando eu pressionar o OK, quando você inserir um novo item e pressionar a tecla Tab, automaticamente ele já vai colocar como subtópico do item principal. Então, se eu colocar aqui item 2.1 e der um Enter, ele vai incrementando automaticamente. Se pressionar a tecla Tab, ele vai aumentando os níveis desses marcadores. Quando o marcador é inserido, se você não quiser imediatamente, pressione a tecla Backspace para apagar o marcador e deixar o texto pronto para que você possa digitar as informações que você quer. Esses tópicos são interessantíssimos para que você possa fazer TCCs, trabalhos escolares, tabelas de preço, itens que precisam de uma nomenclatura, precisam de uma numeração. Você pode mudar a característica dos numeradores também, escolhendo outras numerações. Se você não gostou do número 1 aqui no padrão como principal, você pode escolher e trocar para as letras ABC. Perceba que os primeiros itens ele trocou para a letra e depois os números ele manteve a sequência normal. Se você trocar aqui também entre os marcadores, você pode escolher os símbolos, você pode escolher subníveis, separadores, posição, estrutura. Dê uma fuçada, estude esses itens, que você pode inclusive colocar algarismos romanos. Você faz a sua própria formatação dos marcadores. É interessante, é bacana, útil e com certeza você vai encontrar aplicabilidade disso no seu dia a dia. Marcadores e numeração, então, também é um item que eu posso dizer que nós já vimos. Lembre-se, esse curso é intensivo, ele é um express. Eu estou tentando dar todas as dicas possíveis que eu posso encontrar que serão exigidas aí no concurso. Mas, de novo, insisto em que você deve trabalhar um pouquinho e estudar esses itens. Com isso, vocês vão conseguir trabalhar de forma mais adequada. Falamos rapidamente sobre texto em colunas durante uma das explicações. Texto em colunas, você já até sabe o que é. Quando você tem um texto grande ou um texto que você quer diagramá-lo de uma forma diferenciada, digamos que você está escrevendo um artigo para um jornal, que você está fazendo um artigo para uma revista, e ao invés da formatação tradicional de um parágrafo como esta, você pode selecionar o parágrafo e aplicar a divisão em colunas. Se clicarmos no menu Formatar, Colunas, você pode escolher aqui entre os formatos pré-configurados. Uma coluna, ele volta ao normal. 2 colunas, ele vai criar uma divisão bem no meio. 3 colunas, ou uma coluna maior à esquerda, ou uma coluna maior à direita. Vamos escolher aqui apenas a padrão.
E eu posso escolher aonde eu quero aplicar. Seleção é o texto que está selecionado. Tome cuidado, pois você pode aplicar isso aqui ao estilo de página, ao estilo padrão. Eu prefiro aplicar somente aquilo que eu selecionei. Aqui está marcado para distribuir o conteúdo uniformemente entre as colunas. Você vai ver que vai ter mais ou menos a mesma quantidade de texto entre a coluna da esquerda e a coluna da direita. A largura e espaçamento, você pode controlar o espaçamento que vai haver entre o seu texto. Vamos colocar aqui 0,15 centímetros. Largura automática, a linha separadora, eu vou escolher aqui uma linha vertical, única, na cor preta. Assim que dermos um OK, o nosso texto então ele foi dividido em duas colunas, foi colocado uma linha aqui no meio, e essa divisão aqui no centro você pode alterar, arrastando essa linha para a esquerda ou para a direita. Você pode também, veja só, escolher, né, deixa o mouse mudar de formatação aí. Você pode ampliar esse espaçamento entre a linha e o texto. Para espaçar esse parágrafo do anterior, você tem o recurso de espaçamento de parágrafo, olha que interessante. E aí o seu texto vai ser diagramado de forma adequada. Se você justificar esse parágrafo, vai ver que o alinhamento vai ficar perfeito. Esse aqui é quase aquele alinhamento que você encontra em folhetos de igreja, que você encontra em jornais. E aí você pode inserir imagens, fazer uma diagramação mais trabalhada no seu texto. Colunas, para retirá-las, você deve selecionar o parágrafo em questão, entrar em formatar colunas e pedir para que ele formate agora em uma. Ao pressionar o botão OK, seu texto vai voltar todinho ao normal. Então, vamos lá para o nosso edital novamente. Colunas. Texto em colunas é a possibilidade que você tem de segmentar a informação de um parágrafo em colunas para visualização. Modos de visualização nós já falamos também, você se recorda, que são aqueles itens que aparecem na parte de baixo aqui, são esses botões que nós temos aqui, página individual, vista multipáginas ou livro. E também nós temos aqui no exibir, o layout de impressão e layout da web. São esses itens que você deve, então, entender e interpretar e saber reconhecer. Um modo adicional é chamado de tela inteira. Quando clicamos em tela inteira, o menu de opções ele desaparece para que você possa visualizar o seu documento de uma forma mais por inteiro, uma forma mais global, para que você possa enxergar a sua formatação se está de acordo. Pressionando a tecla ESC, voltamos para o modo de exibição normal. Também facinho, e eu já posso falar para vocês que os modos de exibição já estão de conhecimento. Pratique, lembre-se, isso é sempre importante de fazer. Cabeçalho e rodapé. O cabeçalho e rodapé, no Writer, ele é bem mais simples de ser fixado. Para que você consiga colocar um cabeçalho no seu documento, o que você precisa fazer? Primeiramente, você deve subir até o topo da página e dar um clique aqui nessa região. Essa parte pontilhada é a separação entre o seu texto normal e a sua parte de cabeçalho. Se eu escrever aqui, Alessandro Trovato, analista de sistemas, e pressionar um Enter, você vai ver que o cabeçalho vai se expandir. Então, nós vamos colocar aqui Banrisul, Intensivo 2015, Escriturário. Poxa, Alessandro, ficou legal. Se eu der um Enter, eu vou dar mais espaçamento. Então, nós vamos colocar aqui em negrito, itálico. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte desse. Vou colocar aqui apenas em itálico. E olha só como a gente já consegue dar uma formatação mais profissional. Selecionando esse parágrafo, posso vir aqui em formatar parágrafo e colocar apenas uma linha na parte de baixo desse texto para criar uma divisão de texto visual. Se eu fechar esse cabeçalho clicando no texto, olha só como ele vai ficar. Toda vez que você inserir um documento, toda vez que você inserir um cabeçalho em um documento, se você olhar para as próximas páginas, vai ver que todas elas possuem já esse cabeçalho associado a ele. Não importa se você vai inserir uma quebra manual de página com Ctrl Enter, o cabeçalho vai ser visível também. Da mesma forma, nós temos essa parte de baixo que é o rodapé. Quando clicamos sobre o rodapé, nós vamos abri-lo para edição.
Opa, vamos colocar aqui. Vou dar um clique nele. Vamos escolher aqui o rodapé padrão, estilo padrão. Você viu que eu cliquei aqui no mais. E vou colocar que este é um exemplo de rodapé. Normalmente, você pode colocar aqui no rodapé seu endereço, seus telefones, o site da sua empresa, o seu blog pessoal. E, da mesma forma que fizemos na linha de cima, vou selecionar esse parágrafo aqui, vou entrar em formatar, parágrafo, e dessa vez vou colocar uma linha na parte de cima do meu parágrafo. Vou dar um OK, e você vai ver que agora eu tenho uma linha sobre a linha, sobre o meu rodapé. Se clicar sobre o texto e rolar a página para baixo, você vai ver que as páginas que eu estou criando agora já possuem cabeçalho e rodapé. Se você entrar em formatar, deixe-me ver se nós temos aqui o cabeçalho e rodapé. Não temos, mas eu acho que eu tenho aqui no inserir cabeçalho. Você pode inserir no estilo padrão do documento ou um cabeçalho e rodapé no formato HTML. Você vai ter que ter um pouquinho de conhecimento aí para fazer aí a diagramação em HTML do seu cabeçalho e rodapé. Particularmente, nunca utilizei esse formato. Eu só fiz a formatação utilizando a formatação de texto normal. Bom, se eu quiser apagar um cabeçalho e rodapé, basta selecioná-lo e pressionar a tecla Delete, limpando-o. Quando eu clicar sobre o meu texto, você vai ver que ele desapareceu. Ctrl Z vai voltar e a região do meu rodapé é essa que você está vendo delimitada por esses itens. Se eu não me engano, dá para exibir essa barra, a régua vertical, ela está desativada. Vamos ver se dá. Exibir, régua. Tá, vamos ver se eu encontro agora a régua, barra de ferramentas. Vamos entrar lá nas configurações dele. Ferramentas, opções. Geral, exibir. E aí eu acho que eu tenho a barra de ferramentas. Pelo menos eu lembro nas últimas opções, nas últimas versões eu tinha. Lembrei onde está a opção. Fiz uma pequena pausa aqui e lembrei que nós estávamos falando especificamente sobre o Writer. Aqui são as configurações do LibreOffice. Se entrarmos aqui no Writer, há um item chamado Exibir, e aqui eu tenho a régua vertical, que está definido para centímetros, tanto a régua horizontal como vertical. Quando der um OK, você vai ver que agora a régua vai ser exibida aqui à esquerda. Essa régua é interessante porque você pode mudar as margens do seu rodapé e do seu cabeçalho, deixando mais próximo do topo da página, sem perder muito espaço, estão vendo? Então você consegue fazer a mesma coisa com o seu rodapé, aproximando do final. Mas tome cuidado, porque se você aproximar muito do final ou muito do topo, vai ser feito esse corte na impressão. Na hora da impressão pode ser feito um corte no seu documento. Faça testes. Configure sua página, configure seu cabeçalho e seu rodapé e tente fazer a impressão do seu documento. Na próxima aula, quando nós falarmos sobre numeração de páginas, eu vou falar como numerar o seu cabeçalho e o seu rodapé. Deixe-me entrar aqui no edital. Eu posso dizer, então, que já trabalhamos com cabeçalho e rodapé. Na próxima aula, continuamos, então, com o nosso edital. Um abraço, espero que esteja gostando dessa aula. Até o nosso próximo encontro.